Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Vamos olhar para a questão espanhola, para aquilo que está a acontecer na Europa e também para o primeiro ano de governo e a avaliação da Troika. Temas para a análise de António Gaspar, Pedro Marques e também Joaquim Biancar de Cruz. Agradeço aos três a vossa presença. António Gaspar, começo por si, para lhe perguntar exatamente, temos mais uma nota positiva por parte da Troika, mas com algumas chamadas de atenção, nomeadamente para a questão também do desemprego. Olá, Rui, bom dia. É verdade. Eu, antes de entrar de uma forma particular sobre aquilo que a ajuda de missão técnica fez e se referiu cá a Portugal, eu gostava de dar um enquadramento, sobretudo um enquadramento do que está acontecendo na Europa, particularmente naquilo que está a acontecer aqui em Espanha, aqui ao lado, que nos preocupa muito, que não sabemos como é que irá terminar, e, por outro lado, também aquilo que está a acontecer na Grécia, que irá acontecer dentro de 2 semanas, quando forem as eleições, e o contágio que a Grécia já se propagou a Chipre, e nós sabemos hoje que Chipre está numa situação também muito difícil, inclusive depois do empréstimo da Rússia, que vai terminar agora por estes dias, penso que, pelo menos os principais analistas, referem-se a um pedido de ajuda direcionado para a Comissão Europeia. Bom, relativamente à Troika, eu gostava de dar aqui, digamos, 2 ou 3 pontos de referência. O primeiro pilar é que, de facto, a Troika veio a Portugal e há aqui 2 ou 3 preocupações fundamentais, não é? A primeira, que tem a ver, digamos, com a regulamentação, a insistência na regulamentação do mercado de trabalho, portanto, mais importância para aquilo que se passa no mercado de trabalho hoje, que a ver da Troika não foram ainda as medidas suficientes para que o mercado de trabalho exige. E, por outro lado, também verificar que, em termos do desemprego, existe uma grande preocupação por parte da União Europeia, e particularmente da Troika, relativamente ao problema do desemprego. Eu gostava aqui só de referir o seguinte: a Troika, quando se refere, digamos, ao mercado de trabalho, refere-se de uma forma indireta e diz que as empresas têm que fazer um trade-off entre, por um lado, a produtividade e, por outro lado, digamos, os custos operacionais. Bom, não dizem diretamente o mercado de trabalho, mas nós não nos podemos esquecer que o fator de trabalho é um dos custos de produção. Portanto, a produção tem vários custos, entre eles o fator de trabalho, não é? E aqui me parece-me redutor estarem, digamos, algumas ideias peregrinas, com pouco por toda a parte, têm por aí, digamos, sibilado e feito sentir algum pundonor, que é, digamos, que a tónica dominante é, de facto, no fator trabalho, na diminuição dos custos do fator trabalho. Só quem não conhece bem o mercado português, o mercado de trabalho, portanto, as condições em que vivem a maior parte dos portugueses, pode pensar numa situação dessas, de baixar, de facto, o custo do fator trabalho. Não nos podemos esquecer o que é a produtividade. A produtividade é um rácio que mede o produto da empresa pelos custos operacionais. Ora bem, se os custos operacionais, no limite, se mantiverem e se a produção aumentar, a produtividade é maior. O que é que eu quero com isto dizer? Quero com isto dizer que a produtividade aumenta-se tendo em conta um conjunto de fatores produtivos, fazendo mais com os mesmos fatores produtivos. Aumenta-se a produtividade. Ora bem, é uma falsa questão para mim. Eu não compreendo como é que certas pessoas vêm a terreiro, sabendo que os vencimentos dos portugueses são dos mais baixos da Europa, vêm dizer que, para aumentar a produtividade, tem que necessariamente baixar o custo do fator de trabalho. Quando os fatores produtivos, volto aqui a sublinhar, não é só o fator de trabalho, são vários fatores que convergem para a produção. E, no limite, como eu disse, se mantivermos o denominador e se conseguimos alterar o numerador, a produtividade aumenta. Para isso, eu sempre tenho dito aqui, a propósito até do setor empresarial do Estado e do setor público administrativo, que para aumentar as produtividades temos que saber fazer mais com aquilo que temos. Portanto, essa de facto é uma ideia que a mim não me cai de facto de todo e não consigo compreender. Gostava também de deixar de sublinhar relativamente à Troika. Apesar de que Passos Coelho veio dizer que não houve nenhuma menção relativa às compensações que o Estado está a dar a algumas empresas, a alguns setores, particularmente a EDP, ontem o Olirren, ontem à noite, foi categórico. Disse claramente que o setor energético em Portugal está a receber compensações muito acima daquilo que devia receber, e a Troika diz, não especificamente relativamente ao setor produtivo, mas Passos Coelho aí passa por cima, digamos, como cão por vinha vindimada, como se costuma dizer, não é? Ele passa por cima disso porque eles dizem lá claramente que há certos setores sensíveis
que deverão ser alvo de algumas alterações para se ir ao encontro daquilo que Portugal precisa. Não é? E esse custo de eletricidade penaliza fortemente a produtividade de algumas empresas. Sim, porque cá está, não é só o trabalho, há vários fatores produtivos, entre eles a eletricidade, o capital e outros fatores, como a logística também, que são fatores produtivos que acabam por prejudicar as empresas. Só para terminar, o abaixamento de salários tem um outro inconveniente fortíssimo, não é? Porque se os salários baixam, o poder de compra cai. O poder de compra cai, a procura interna cai. A procura interna cai em termos das empresas que fornecem a procura interna, portanto, não precisam tantas pessoas, tantos trabalhadores. Portanto, há aqui um ciclo vicioso que, de facto, acaba por ser determinante no comportamento que nós não queremos, no comportamento negativo do PIB português e dentro do PIB português a grandeza, do consumo privado. E sobretudo porque grande parte das nossas pequenas e médias empresas não são exportadoras e estão dependentes do mercado nacional. Exatamente. Pedro Marques, como é que avalia esta avaliação da Troika, a quarta? Bom, é sempre bom, isso é como português, tenho sempre que dizer isto e fazer esta ressalva, é sempre bom que as entidades internacionais avaliem positivamente o ajustamento, porque isso nos dá credibilidade, pelo menos alguma, diria, à luz de quem olha de fora para dentro para o nosso país. Contudo, divirjo de muitos dos fatores que levaram a Troika a considerar que a situação está a correr bem. Julgo que a Troika subestimou claramente a situação social, nomeadamente manifestada pelo aumento explosivo do desemprego. Ela está a ter já traduções dramáticas até do ponto de vista económico. Veja-se que ainda a semana passada se falava em 135 mil famílias já com crédito em default, digamos assim, crédito por pagar a nível de crédito de habitação. E, portanto, a própria situação do setor financeiro já está a ser afetada por esta situação social de aumento do desemprego. A Troika vem-nos dizer que, na sua melhor análise, o que estava a acontecer, e em parte isso até é verdade, era uma rápida transição de setores não transacionáveis, infelizmente agora para lado nenhum, ou seja, porque os transacionáveis ainda não estão a criar emprego. Portanto, a ideia é que venham a criar emprego, mas entretanto, nesta transição, como não estão a criar ou estão a criar muito pouco emprego, as pessoas estão no desemprego, mas depois vieram dizer que isto tinha a ver com uma grande rigidez dos salários à baixa. E isto é, do meu ponto de vista, errado. Porquê? Entre outras coisas, porque já temos um tal número de desempregados que é óbvio que não se pode dizer que as pessoas neste momento já não estão a aceitar salários baixos. Não é verdade, não é a realidade. Nos últimos 3 anos, quando olhamos para aquilo que são os números que são conhecidos, houve de facto uma redução salarial significativa. Da média dos salários. Exatamente. Portanto, ou seja, a redução salarial existiu, como aliás existiu no passado. Portugal, no passado, foi conhecido por um país que tinha taxas de desemprego historicamente baixas, porque ajustava rapidamente, precisamente, o fator salário, o fator preço do trabalho, quando havia situações de crise. Neste momento estamos efetivamente a ter um choque demasiado grande na procura interna, do meu ponto de vista. Estamos a ter um choque demasiado intenso na procura interna. A intensidade do ajustamento está a ser excessiva porque a procura externa não está a ser suficiente, apesar de estar a ser positiva, mas não está a ser suficiente para compensar. Provavelmente não seria com esta intensidade do choque na procura interna. O problema do financiamento continua. Todas as associações empresariais nos continuam a dizer e voltaram a dizer à Troika que há um problema severo que se mantém no financiamento. Agora, hoje já vimos uma entrevista, aliás uma boa entrevista a Diário Económico, em que o chefe de missão vem dizer que reconhece que há problemas, nomeadamente na renovação de créditos, em que todos os recursos estão a ser canalizados para a renovação de créditos, muitos deles de empresas em situação já deficitária ou a caminho da falência, em vez de estarem a ser alocados a crédito novo. E, portanto, parece que finalmente a Troika começa a olhar para o problema de financiamento como um problema real. E, portanto, a Troika, o que nos vem prescrever para o futuro próximo, e do meu ponto de vista erradamente, o que é que parece vir dali? Mais bloqueia a contratação coletiva. E isso é mau. O nosso modelo laboral assenta em contratação coletiva. Esta ideia de bloquear as portarias de extensão, eu cheguei a ouvir dizer que a Troika estaria furiosa porque o Governo tinha dado cumprimento, marginalmente, a um ponto do acordo de concertação social que tinha feito algumas portarias de extensão. Para as pessoas saberem, os que não serão especialistas, tem a ver com os acordos de contratação entre setores empresariais e setores sindicais serem estendidos a todas as empresas de determinado setor para que não haja concorrência desleal. Ora, se não houver um mínimo de portarias de extensão
Isto significa que aqueles que estão a fazer contratação coletiva deixam de estar incentivados a fazê-lo, porque ficarão em pior situação, porque os que não têm contratação nem portaria de extensão ficam a pagar menos. Basicamente é isto. Portanto, aqui estamos a promover uma estratégia de salários baixos à custa de pôr em causa o nosso modelo social e laboral, que é um modelo assente na contratação coletiva. Isto leva a uma forte individualização das relações laborais. E depois, uma ideia peregrina que eu vi agora há dias e que tenho que comentar, que é a ideia de uma possível redução da taxa social única só para jovens e, repare, só para salários baixos encostados ao salário mínimo. À medida que o salário fosse aumentando, a redução da taxa social única ia diminuindo, portanto, ia aumentando a taxa social única. E o que é que isto promove? Promove salários baixos, salários mínimos. Esta não é a economia que Portugal pode ser no futuro. É o mesmo responsável de missão que depois diz que o futuro é a educação e a inovação. Mas os sinais que chegam é de possíveis incentivos através da redução da taxa social única só para quem pagar salário mínimo ou muito próximo do salário mínimo. E o que é que estamos também a convidar? É à fuga, é à evasão fiscal e contributiva. O que é que vai acontecer? E acontecia no passado. As empresas pagam pela folha salarial o salário mínimo, o que for acima não pagam porque senão não têm a redução da taxa social única, pagam por fora. Isto é inaceitável, isto não é uma estratégia adequada de incentivo à contratação de trabalhadores. Nós temos, já para que se saiba, no país há muitos anos um incentivo de 3 anos de isenção total de taxa social única para quem contrate jovens à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração. Mas é para todos os salários, não é só para o salário encostado ao salário mínimo. Isto é errado do ponto de vista económico, promove a evasão fiscal e contributiva. E, portanto, não estou otimista quanto à prescrição por parte da Troika de medidas que eles dizem que são de mais flexibilidade dos salários à baixa. Como disse bem o Rui há pouco, os salários já reduziram bastante, os índices de comparação europeus saíram muito claros, o nosso salário mínimo é dos mais baixos, esses índices de comparação mostram Portugal muito longe da média europeia do ponto de vista dos custos salariais. E, portanto, esta ideia de ainda empurrar mais Portugal para uma economia de salários baixos não é uma ideia sustentável e nem é uma ideia sustentável para a Europa. Eu tenho dito isto muitas vezes, já o disse aqui também. A Europa, uma espécie de Europa a duas velocidades, isto será o fim da Europa a prazo. Já estamos a passar por situações de grande risco, já sabemos, na crise de dívidas soberanas e do setor financeiro. Mas a Europa ou se aproxima, a Europa ou é uma Europa competitiva em todo o seu espaço territorial, ou se pensamos numa Europa do centro da Europa, muito competitiva e muito forte, com salários altos e muitas qualificações, e a Europa dos salários baixos, no Sul, nós vamos ter mais choques assimétricos e mais divergência na Europa, e isto não é futuro para uma zona monetária única, ainda por cima sem mecanismos de transferências que nós não os temos na Europa, porque não temos um orçamento comunitário significativo. Não é solução para Portugal e não é solução para a Europa esta ideia de criar aqui, que aliás os alemães, se disse a semana passada que andariam a pensar, num modelo em que alguns países do sul da Europa seriam os países da desregulação, dos salários baixos, dos despedimentos individuais, criar aqui como uma espécie de offshores laborais e sociais no sul da Europa para promover assim o seu desenvolvimento. Essa não é a Europa em que eu acredito e nem dá nenhum futuro à Europa e, portanto, não acredito para a Europa como não acredito para o meu país nesta receita, neste agravamento da receita dos salários baixos. Joaquim, que comentário lhe merece a avaliação da Troika? Não, em primeiro lugar, eu penso que nós temos que ver que faz mais ou menos um ano do acordo que se firmou com a Troika, um acordo que foi firmado por um governo que já estava de saída ou que já sabia que teria pouco sucesso nas eleições que se adivinhavam. Por isso, foi um acordo que eu considero que não foi negociado da melhor forma, porque não foi negociado por um governo que se fosse eventualmente proativo, era um governo que já não acreditava muito em si, e nomeadamente a relação entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro na altura não eram já as melhores. Por outro lado, também houve partidos que eu considero como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda que não participaram nesta negociação, o que eu parece-me que foi grave, e foi grave exatamente por aquilo que nós nos queixamos a seguir a esta quarta avaliação, que é a continuação da dureza do programa e dos timings do programa. Portanto, seria bom realmente uma atenuante desta gravidade temporal das exigências que nos são efetivadas e os compromissos partilhada por foram. Manuela Ferreira Leite. E parece que veio a público, não só, mas outros economistas também que vieram a público dizer o mesmo. Mas isto nós já tínhamos aqui dito, até já é algo que se sente, quer dizer, as pessoas apercebem-se disso. Relativamente, eu não posso deixar de não dizer e dar os parabéns. É evidente que se falhou, é evidente que nem tudo. O que estava assinado no programa da Troika, toda a gente sabia que ia nos afetar a todos. Mas eu parece-me que realmente, e nomeadamente faço a nível do Governo, na pessoa do Sr. Ministro das Finanças, um elogio
do ponto de vista técnico daquilo que tem sido possível fazer com a máquina pública que nós temos. E parece que a imagem que Portugal, criando... Houve muita gente na altura a dizer que Portugal não podia ser o bom aluno da Europa, mas nós não podemos deixar de não ser os bons alunos da Europa. Nós não podemos, devido à nossa economia e devido às dificuldades inerentes a ela, nós não podemos deixar de não ser. E parece que esta quarta avaliação, a mim, como português, eu fico contente e que difere de alguns cataclismos políticos, sociais, que agravaram em outros países mais a situação. E a responsabilidade de todos os portugueses foi muito grande. Com certeza que há pessoas muito críticas, e essa crítica também é importante, mas a responsabilidade dos portugueses, que eu elogio na pessoa do Sr. Ministro das Finanças, mas todos neste grande esforço. Agora, nós não vamos aguentar muito mais este esforço. É bom saber, e já há alguns casos, que, por exemplo, em 2013, parece que se atenuará o papão da dívida pública perante o PIB. Isso é importante, porque o caminho que temos visto nos últimos 6 anos era quase 10% ao ano, e, portanto, onde é que isto para, não é? Pronto. E, entre outras medidas, é evidente que este ano muito da consolidação orçamental ainda se fará com uma perspectiva de algumas vendas, e, portanto, ainda será a folga de algumas vendas de privatização que nos ajudará, mas isso não é sustentável, não é? Quer dizer, não. Mas o caminho que se está a percorrer parece-me um caminho que eu não sei se terá uma luz muito grande ao final do túnel, mas há uma luzinha ao final do túnel e eu sou otimista e, portanto, acredito nisso. É evidente que o contexto internacional, e nomeadamente o caso espanhol, é paradigmático. Vamos falar um bocadinho a seguir sobre a Europa e, portanto, falaremos. Há um problema que eles voltam a referir sobre a flexibilização do mercado de trabalho. Dizem que ainda não é suficiente a flexibilização do mercado de trabalho. E eu aqui acho que há dois. Primeiro, a responsabilidade política daquilo que eu considero a miopia política de alguns. Eu tenho pena que os principais partidos, nomeadamente o PSD e o PS, não se entendam em determinadas questões e entram os dois sempre numa miopia política porque devido ao seu eleitorado, não é? E, portanto, em determinadas concertações há 10 anos para Portugal. É pena que as pessoas de forma responsável não se entendam, os principais há 10 anos. E muitas das políticas que nós temos da Troika e que foram resolvidas, e algumas são mais conhecidas, mas há dezenas delas que não são faladas e não são conhecidas, são medidas que estavam no programa político, muitas delas dentro do PS e do PSD. E que não houve, eu não digo a coragem, mas não digo a responsabilidade política de as colocar perante a sustentabilidade das contas públicas e não só, e da administração pública. E sobre a flexibilidade do mercado de trabalho, há realmente em Portugal duas situações. Nós vemos uma rigidez muito grande em termos do mercado de trabalho naqueles que têm uma estrutura etária mais elevada e uma flexibilidade não desejada naqueles que têm uma estrutura etária mais nova, portanto são os mais novos. Esses estão a sofrer a flexibilidade no seu expoente máximo, naquilo que podemos dizer o capitalismo. É um mercado de trabalho de duas velocidades. Exatamente. E aqueles que são mais velhos não estão a ter. Terá que existir, de forma acompanhada, alguma solidariedade intergeracional. Esta palavra de solidariedade intergeracional foi muitas vezes utilizada na altura que a dívida pública estava a subir em catadupa, até no governo de Sócrates, e as pessoas diziam esta dívida da amanhã, quem é que a vai pagar? E coisas, não é? Pronto. E a nova geração. Para o segundo tema, estamos mesmo em muito bem, força. A chegar mas fica esta ideia. Ao limite do nosso tempo. António Gaspar, uma situação europeia que é cada vez mais complicada. Há pouco falava de Chipre, a situação espanhola é também dramática. Há pouco a Reuters dava conta de que o G7, por estes dias, deverá reunir de urgência, através de conference call, para tentar encontrar uma solução, nomeadamente para a situação espanhola. Já hoje, o Handelsblatt vem dizer que dentro do governo alemão, nomeadamente entre o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças e também dos Negócios Estrangeiros, haverá a intenção de, a curto prazo, apresentar um plano de crescimento para a Europa, injetando dinheiro nas economias mais deprimidas. O G7 é hoje, se não me falha a memória, é hoje, de Exatamente. facto, a reunião do G7. Eu aqui iria, enfim, digamos, bater naquilo que tem batido sempre, ou seja, enquanto o Banco Central Europeu não tiver as verdadeiras funções do Banco Central, os problemas que hoje se colocam à Europa, a grande parte dos problemas financeiros que se colocam hoje à Europa, não têm resolução. Ou seja, quando o Banco Central Europeu
digamos, por revogação de tratados ou por adendas a tratados, lhe seja confiada, ainda o Mário Draghi dizia na semana passada e se referia exatamente a esse tema, lhe forem dadas as condições de um verdadeiro Banco Central, que ao mesmo tempo restaura a confiança, porque no sistema financeiro a confiança é tudo, portanto a confiança dos investidores ou dos especuladores, daqueles que andam a comprar, digamos, andam a comprar dívidas nos mercados mundiais, quando isso acontecer, eu estou convencido que os problemas financeiros da Europa terminam. Agora, o problema que tem surgido desde o início é que a Alemanha se tem oposto de uma forma feroz a que o Banco Central tenha o Banco Central Europeu tenha as verdadeiras funções do Banco Central. Portanto, ainda ontem vinha também anunciado no próprio site do Banco Central que há 12 semanas que o Banco Central Europeu não comprava dívidas nos mercados. Ora bem, isto não é um fator estabilizador para quem quer investir. Não dá, digamos, solidez às decisões de investimento e não dá, sobretudo, confiança a quem quer investir. Portanto, quando o Banco Central Europeu, de facto, e parece-me que aí reside toda a solução para estes problemas que temos vindo a falar, quer da Espanha, a recapitalização da banca espanhola, portanto, que é um problema gravíssimo que a Espanha tem neste momento e que vai ter muitas dificuldades a ultrapassar, a questão de Chipre, a questão da própria Grécia, a questão de Portugal. Portanto, quando, de facto, o Banco Central Europeu parece-me a mim ser a chave de todos estes problemas, quando o Banco Central Europeu, de facto, tiver essas funções, todos estes problemas que nós vemos hoje, que para mim são acessórios relativamente àquilo que é o problema central, serão resolvidos. Mas o Banco Central Europeu não é um poço sem fundo. Não é um poço sem fundo, mas para uma coisa, também a Reserva Federal Americana não é um poço sem fundo. E veja o que é que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o país com a maior dívida pública do mundo, não tem problemas, qualquer tipo de problemas, a emitir moeda, e isso, nós sabemos, em termos teóricos, que é verdade. Quer dizer, quanto maior for a massa monetária em circulação da economia, maior será a inflação. Mas nem por isso a inflação nos Estados Unidos tem subido para níveis incomportáveis e para níveis que estariam, ou que, enfim, potencialmente poderiam estar de acordo com o nível de massa monetária que é injetado diariamente na economia. E, de facto, os americanos têm resolvido o problema deles com a Fed americana a fabricar dólares para que os mercados, para que aqueles que andam a comprar dívida pública, sobretudo dívida pública americana, não tenham o mesmo sentimento que tenham relativamente digamos, à Europa e sobretudo a certos países da Europa e que peçam taxas de juros completamente impensáveis. Pedro, qual é a solução? É pôr as máquinas a trabalhar? Também, eu concordo completamente com António Gaspar. Nós também precisamos de um Banco Central Europeu com outro papel. Nós precisamos de resolver a crise financeira em alguns países, a crise dos sistemas bancários dos bancos e do sistema financeiro de alguns países agudizou-se brutalmente. O caso espanhol é evidentemente, agora, no curto prazo, é uma crise do sistema financeiro. Também é uma crise da dívida das regiões, nomeadamente, ela vai saltar. Nós precisaríamos, porventura, de encontrar mecanismos de capitalização direta dos bancos, porque, repare, imagine que a Espanha cai, imagine que a Espanha até porventura chegava a uma situação de redução parcial da sua dívida pública. Ou imaginemos que os bancos, que a dívida dos bancos espanhóis também não era paga na totalidade. O impacto em carrossel por toda a Europa seria gigantesco. Nós simplesmente não podemos chegar aí. E, portanto, até o próximo Conselho Europeu nós precisamos de soluções para o problema da capitalização dos sistemas financeiros que estão mais fragilizados. Nós precisamos de soluções relativamente à crise das dívidas soberanas e provavelmente a ameaça credível de intervenção do Banco Central Europeu, com outro mandato, obviamente, seria porventura suficiente para estabilizar os níveis de financiamento. Alguma intervenção seria necessária, mas, sobretudo, a ameaça e a possibilidade legal do Banco Central Europeu poder intervir seria muito importante. Precisamos de mecanismos de investimento europeus. Eu há bocado falava da questão dos tais mecanismos de transferência. Nós precisamos, pelo menos, daquilo que nós chamamos os project bonds, ou seja, nós precisamos de obrigações de investimento europeias para grandes projetos de investimento europeus que fazem falta à economia europeia. Não é Pedro, projetos de investimento mesmo público em cima do nosso prazo. tempo. Ainda queria dar Nós a palavra temos ao que ter Joaquim. soluções para o crescimento económico na Europa, para um crescimento coeso, e precisamos resolver a curto prazo o problema das dívidas soberanas e o problema dos sistemas financeiros. Joaquim, um minuto para um problema tão Um minuto grande. muito rápido. Parece muito interessante a palavra do Durão Barroso. O problema da Europa não é a Europa a menos, mas a solução terá que ser uma Europa a mais, qualquer coisa que diz. E é realmente esse o meu sentimento, e eu, como europeísta, é isso que acredito. E considero que este sistema da Union Bank, do Banking Union, será interessante, mas é evidente que a Alemanha não abdica. Eu dou a Banking Union, mas eu quero supervisão. Portanto, porque não acredita. Há uma Europa do Norte que não acredita na Europa do Sul. Porquê? Porque, segundo, há um leque, quer dizer, dizem que há uma falta de intervenção e de regulação dos reguladores da Europa do Sul
relativamente ao seu sistema de provisionamento bancário e que agora está à vista. E por isso essa Europa a mais, essa integração quase que bancária a nível da supervisão, eu parece-me que será interessante e todos ganharemos com ela. Muito bem, Joaquim Biancar de Cruz, António Gaspar, Pedro Marques, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Aproveite este dia.